Já estamos ao vivo. Olá, boa tarde, pessoal. Boa tarde. Renata Munhoz, Aline, Eli. Prazer. Olá, prazer estar aqui. Olá, boa tarde. Eu sou a Renata Ferreira Costa, quase xará da Renata Ferreira Munhoz. Essa tarde ela é especial para a gente, neste dia, porque é dia dos professores, e nós 4 somos professoras, né? Eu costumo dizer que é uma profissão sofrida, porque a gente aguenta muita coisa, né? Se diz muita coisa, a gente leva muita culpa, mas ninguém sabe o que está por trás. Hoje, agora, neste momento específico da tela do seu computador, né? Todo o esforço que a gente está fazendo, muitas de nós deixando os filhos, de dar colo para os nossos filhos, de dar atenção para os nossos companheiros, de dar atenção para a nossa família, né? E às vezes pode ser que a aula não esteja bem, não esteja boa, algum problema com o próprio sistema, tenha caído o sistema, né? Mas assim, o meu pedido nesse dia dos professores é que quem está do outro lado, né, os nossos alunos, eles tenham essa consideração que por trás da máquina, por trás ali do sistema, da rede, os seres humanos estão fazendo um esforço enorme para dar o melhor de si, né? Nessa profissão que a gente escolheu, que a gente abraçou e está levando com tanto afinco, com tanto carinho, né? E tentando levar o melhor para vocês, ok? Bom, então a gente começa hoje, a gente vai falar especialmente sobre uma obra, né, que foi lançada no ano passado, que é essa daqui, especialmente uma obra, né, que foi lançada no ano passado. Tá dando, acho que um ecozinho, não sei se de alguém. Essa obra, Aline, olha a cara da Aline, não sei se é dela, mas essa obra, ela é interessante porque ela foi feita pensando nos professores, né, no trabalho com os seus alunos, né? Então, calhou de ser essa data dos professores e com um trabalho tão... Para mim, foi bem interessante participar da organização dele. Esse trabalho ele foi organizado por mim, Renata Ferreira Costa, e pela professora Isabel Cristina Michelangelo Azevedo. Nós somos da Universidade Federal de Sergipe, né? Estamos alocadas em São Cristóvão. E aí somos professoras, além da graduação, né, de letras vernáculas, também estamos ali no programa de pós-graduação do mestrado profissional em letras. E este livro nasce dessa iniciativa do mestrado profissional, que é especificamente para professores da rede pública de ensino, né? Eles fazem o seu mestrado, e a particularidade do profissional é que o aluno, professor, tem que apresentar ao final um produto, e é um produto intervencionista, é uma intervenção na sala de aula, né? Então, este livro ele foi pensado, lógico, nós abrimos para outros colaboradores, para outros pesquisadores, né, mandarem seus artigos, né, contribuírem com o livro também, mas ele tem esse gostinho de sala de aula, né, uma contribuição dos professores. Ele se chama Multimodalidade e Práticas de Multiletramentos no Ensino de Línguas. Então, a multimodalidade tem a ver com essas múltiplas linguagens que nós encontramos nos textos. Logicamente que não é de hoje essas múltiplas linguagens. Na Idade Média, a gente já tinha múltiplas linguagens, né, no único texto. Mas a gente está pensando nas múltiplas linguagens do texto hoje, muito inserido nesse contexto das tecnologias da informação e comunicação, né? Hoje nós estamos com as professoras Renata, Aline, a Elisângela, a Elis, exatamente porque elas fizeram também os capítulos delas voltado, né, para essa abordagem da tecnologia dentro da sala de aula, o uso da tecnologia a favor do professor, né? E aqui, quando a gente fala de práticas de multiletramentos, a gente está falando de essa multiplicidade cultural, a multiplicidade dos seres humanos, né? A multiplicidade, a diversidade, tudo vai entrar nesse multiletramentos, né? Os letramentos digitais, os letramentos
N letramentos que a gente conhece, ok? Bom, a gente vai focar, então, agora nessa nossa bate-papo, nessa nossa conversa com as professoras Elis, Renata e Aline. Eu só queria fazer uma observação, né? A gente está aqui com alunos muito especiais, né? Das professoras Aline e Renata. E me confirma o nome do colégio, meninas. Que é chique, né? Pode falar. Pode falar. Darwin School, né? Nós trabalhamos no Darwin School de São Bernardo. Tem alguns ex-alunos meus aí também, eu já observei uns nomezinhos aí da vida, né? Que nós fazemos aí há mais de 20 anos, alguns alunos que estão no nosso coração, mas em especial nós temos, né, Renata, uma parceria nesse Charles Darwin School, né? Que é onde nós trabalhamos juntas, parceria aí, dividindo sala de aula. Nós dividimos as frentes, tá, de língua portuguesa? Só para constar, gente, o chat estava desativado, falha minha aqui. Eu acabei de ativar, tá bom? E vocês podem ficar mandando mensagem, por favor, quem estiver assistindo aí. É um prazer estar aí com os nossos alunos aí presentes, viu, meninos? Sejam bem-vindos, alunos, né? Eu tenho certeza que elas são professoras muito queridas, né? E aqui também a gente está com a Elis, que é professora, mas ela trabalha num lugar muito especial, né? Inclusive, foi uma das minhas lembranças do Facebook ontem, que eu voltei a repostei, foi uma visita que eu fiz na empresa que a Elis trabalha, que é, na verdade, considerada a empresa dos sonhos, né? É a Google. Quem não gostaria de trabalhar, né? Aí chegar lá e tem espaço para dormir, tem espaço para escutar música, né? É interessante, né, Elis? E a Elis, que fez um capítulo também voltado aí para nativos digitais, ela está, né, aí nesse mundo, nesse universo digital, inserida totalmente. Alguma observação, Elis? É isso mesmo. Exatamente. Nesse momento eu não estou na sala de aula, eu estou me dedicando a publicar minhas pesquisas e estou trabalhando no Google do outro lado. Trabalho, então, com as pessoas que desenvolvem os produtos tecnológicos, digitais, especialmente os voltados para o ambiente educacional. Então, o pessoal, a turma de Google for Education, de G Suite, então, que são as ferramentas colaborativas do Google, que são o Classroom, o Google Docs, que, inclusive, todo esse pacote G Suite passou por uma reformulação agora e mudou de nome, e agora chama Workspace. Então, vocês já devem ter visto nas mídias por aí. Se não viram, vão ver logo, logo. Vocês podem perceber que já os produtos mudaram o logotipo e é isso. E é interessante que esse pacote... Uma de aula, né? Era isso, Li? Já está sendo usado mais do que nunca, né? Verdade. Parabéns, obrigada. Inclusive na universidade onde eu dou aula. Que ótimo, adoro ouvir essas coisas. Gente, eu vou rapidinho, só ler uma partezinha, um parágrafo aqui para vocês saberem, né, do que trata o livro, e a gente já vai falar dos capítulos que as meninas né, colaboraram, ok? Olha só, multimodalidade e práticas de multiletramentos no ensino de línguas. Só fazendo uma observação, ele é vendido, né, saiu pela editora Blusher, de São Paulo, mas também ele é Open Access, então vocês conseguem baixar o livro completo, ou somente os capítulos das meninas, se vocês quiserem, gratuitamente. É só entrar no site da editora Blusher, ok? Ele é, então, uma obra que faz um convite a professores e estudantes de línguas interessados no contexto da pedagogia dos multiletramentos. São 12 capítulos reflexivos e práticos, produzidos por pesquisadores mestres, mestrandos, doutores e doutorandos da área de letras, com base em experiências na sala de aula com gêneros textuais, discursivos tradicionais e, no caso específico aqui da nosso bate-papo, digitais, ok? Então, a gente vamos começar pela Elis, então, meninas, era isso? Isso mesmo. A Elisângela, vou ver aqui o capítulo dela. Eu achei muito interessante, né? Ela abre, o texto dela abre o livro, né? É o primeiro capítulo, e ela produziu o seu capítulo juntamente com a professora, né? Eide Strecker. Acertei o sobrenome?
Elis. Se chama Nativos Digitais e Ferramentas Tecnológicas no Contexto Educacional. Bom, eu tenho algumas perguntas para a gente fazer aí, né? Esse bate-volta, Elis. O seu capítulo é intitulado Nativos Digitais, né? Essa expressão é muito cara na atualidade, quando a gente fala, por exemplo, da nova geração, das novas gerações, né? Na verdade, essa geração que está na sala de aula agora é chamada geração Z, né? Ou nativos digitais, são os nativos digitais. E aí eu queria saber de você, né, que você falasse um pouquinho, brevemente, sobre essa terminologia de nativos digitais e o impacto dos avanços tecnológicos nessa geração, especificamente em relação a como eles aprendem, né? Interessante que é uma outra forma de aprender diferente da nossa geração. Legal, obrigada aí pela pergunta. E, bom, vou tentar ser breve, porque eu tinha planejado um histórico todo de todas as gerações, com o nome de todas as gerações, né? Mas é isso mesmo, para qualquer reflexão, né, sobre desenvolvimento de ferramentas tecnológicas digitais e a sua aplicação no processo de ensino-aprendizagem, eu acho que a gente tem que começar mesmo falando desse termo, nativo digital, que foi criado por Mark Prensky, né? E esse conceito, né, ele está relacionado à velocidade da informação e o desempenho das atividades múltiplas e simultâneas, né, e a conexão em rede e a motivação gerada por uma gratificação imediata, que é o que essa geração espera né, ela é motivada por isso. Quando a gente está lá nas redes sociais, a gente posta alguma coisa e alguém curtiu, a gente fica feliz e a gente quer ficar olhando toda hora. É isso, né? Isso é uma recompensa, alguém gostou do que eu postei, alguém retornou. Então, isso é muito bom, porque agora a gente está tendo a oportunidade de aprender a usar essas ferramentas, essas redes sociais, de uma forma mais aplicada para o contexto educacional. Né? Acho que quando tudo começou, a gente não usava tanto no ambiente educacional, agora a gente já tem lá os programas de pós-graduação, já tem lá suas páginas, você já tem lá seus stories no Instagram, então tudo isso é uma forma de atrair e de trabalhar com essa necessidade da recompensa instantânea que os jovens têm hoje. Né? Então, numa tradução livre minha, aqui de uma citação do Prensky, ele diz que os nativos digitais, eles estão acostumados a receber informação com muita rapidez, né? Eles gostam de processos paralelos e de multitarefas. Então, eles preferem, por exemplo, né, os seus gráficos antes de um texto, né? Não o texto antes de um gráfico. Muitas vezes eles nem querem ver o texto, o gráfico já basta. Né? Não que... talvez a análise textual não seja tão interessante mais para os jovens, né? Para a geração dos nativos digitais. Eles preferem também acessos randômicos, isto é, sei lá, hipertextos, hiperlinks. E eles funcionam melhor quando estão conectados, e é isso, são motivados, então, pela gratificação instantânea, e eles se sentem mais num ambiente mais lúdico, mais de game, e menos tradicional, e metódico, e sentadinho na cadeira, com pouca dinamicidade. Então, segundo, né, Prensky e Fava, que são pesquisadores dessa área, haveria uma descontinuidade entre os nativos digitais e os imigrantes digitais, que somos nós, por exemplo. Né? Os primeiros cresceram integrados no mundo das redes sociais, do uso de smartphone, internet, computador. Enquanto os segundos, que é a minha geração aqui, né, a gente precisou aprender a utilizar essas ferramentas e essas novas formas de sociabilidade. Mas eu vou parar por aqui, senão acho que eu vou falar muito e a gente não vai ter tempo para conversar mais sobre os outros temas aí do capítulo. Eu não estou ouvindo. Acho que está mutada. Rê, acho que está mudo o seu.
Voltou? Agora sim. Ok? Yes. Eu tirei por causa das crianças, porque senão vocês iam ouvir choro e faz parte, né? Daqui a pouco tem um correndo aqui, né? Que nem aparece aí nos memes, né? Mas eu disse que eu me lembro. E parece que foi ontem que eu conheci a Renata lá na graduação, na USP, e a Elis na pós-graduação, no mestrado, né? Foi ontem. E bem interessante o caminho que cada uma de nós foi ontem. Somos jovens aí, né? Não vamos falar em que ano e foi isso, não, deixa quieto. Mas eu acho interessante quando a gente olha para trás e vê hoje, né, o percurso que a gente, né, trilhou, e cada uma de nós, né, foi para um nicho, assim, foi para um canto, né? Em relação a Elisa, ela saiu lá da Faculdade de Medicina, né? Trabalhava lá na USP. Hoje está na Google, trabalhando numa empresa de tecnologia, uma das maiores empresas, né? E você tem esse conhecimento, por outro lado, você trabalha com tecnologia, né? Mas, por outro lado, você fez filologia, né? Você está com um pé no passado, um pé no futuro, né? Muito interessante essa sua relação. Mas onde eu quero chegar é exatamente nessa questão da sua formação enquanto professora, né? A gente fez lá bacharelado, etc. Não sei se você fez a licenciatura também. Mas a gente tem essa formação para ser professores, e hoje você está trabalhando numa empresa que tem um pacote que contribui com a educação, né? O G Suite, né, contribui de uma forma assim magnífica, né? A gente usa a nuvem, usa ali o Drive, etc. E aí a minha pergunta para você na verdade, eu gostaria que você comentasse um pouco sobre essa sua visão que essas empresas de tecnologia, exemplo da Google, que você representa aqui, não representa, né? Mas trabalha nela, em relação a essas ferramentas colaborativas no ambiente educacional, né? Como que funciona, qual é a relação delas, como que elas veem essas ferramentas, porque é um nicho hoje hiper lucrativo, né? Principalmente agora em época pandêmica, a gente está vivendo um momento pandêmico, é internet, é tecnologia, né? Exatamente. O pessoal da área de Google for Education trabalhou mais do que nunca nesse momento, uma vez que todo mundo teve que acessar as plataformas digitais para não perder um ano inteiro de aula, não é mesmo? Então, mas assim, o foco dessas empresas de tecnologia que têm produtos voltados para a educação, é exatamente esse, é a colaboração, né? A colaboração online, a produtividade online. O que a gente pretende, né, que se pretende, todas as empresas de tecnologia na área de educação pretendem eliminar papel, menos coisas para os professores carregarem para lá e para cá, não é? A gente pode elaborar provas, por exemplo, em formulários digitais, menos peso para a gente carregar, não é? A gente consegue automatizar muita coisa, né, fazer essas provas de alternativas, a gente já não precisa ficar corrigindo uma por uma, por exemplo, os trabalhos e redações a gente pode fazer em editores de texto que a gente compartilha e todos os alunos podem trabalhar juntos e os professores podem corrigir e comentar online e todos ao mesmo tempo ou sincronicamente ou não. Então, o foco mesmo é exatamente esse da colaboração. Eu estou super preocupada com o tempo, mas no meu capítulo, eu quero convidar todos a darem uma lida lá, a gente fala de uma pesquisa que o Instituto Paramitas e empresas parceiras executou numa escola do Mato Grosso do Sul, demonstrando os resultados da aplicação das ferramentas tecnológicas no ensino, desde o planejamento e toda a comunicação da escola toda e dos alunos, a interação aluno-professor, e os resultados, e qual foi o aprendizado aí disso tudo, né? Se aprendeu que os alunos já usam as ferramentas tecnológicas no dia a dia para conversar, para marcar encontro, etc., e que outra mudança interessante, essa pesquisa foi de 2016, agora já
não tem mais nem graça, porque todo mundo aprendeu e fez isso em um semestre por causa da pandemia. Mas o que se percebeu é que os professores os alunos tiveram mais vontade de participar das aulas e desenvolver as atividades online de uma forma mais autônoma e colaborativa, porque eles online tiram dúvidas entre os coleguinhas e ficam interessados em ver a resposta da professora ali, né, os comentários do professor nas ferramentas. Os professores, há um aumento na presença na sala de aula, né, construção do conhecimento e o protagonismo dos alunos, mesmo que em pequenas doses, e os professores também mencionaram que o estudante recebia uma situação problema e ele resolvia pesquisando e trabalhando de forma autônoma e respeitosa do colega, porque às vezes o exemplo que eu quero dar é o seguinte: eles estão trabalhando num doc e cada colega tem a sua habilidade, a sua velocidade ali para desenvolver o trabalho, então eles aprendem a respeitar a habilidade e o tempo do outro. Então, é interessante notar, né, esses pontos positivos da experiência, que foi relatado por esses professores, e a questão da tecnologia também ser um objeto de aprendizagem, não apenas uma ferramenta, né? Então, consequentemente, a interação e a distribuição e a apropriação do conhecimento é promovida por meio dessas ferramentas, né? E eu podia falar a tarde inteira, mas eu vou me controlar. Só para a gente fechar aqui, Elis, a gente está vivendo esse momento, né, difícil de uso constante da tecnologia. Se a internet cai, a gente fica desesperado, né? É interessante que aconteceu isso comigo esses dias, nessa mudança de residência que eu fiz. Cai a internet e você se vê, meu Deus, e agora o que eu faço? Eu não posso ficar um minuto sem internet. Eu mudei de casa, mas a internet já estava conectada aqui, que eu não podia chegar. E aí a minha questão para esses desenvolvedores de tecnologia, quais são os desafios para eles agora, né? Como eles veem este momento daqui para frente? O desafio é sempre o acesso, né? Como fornecer acesso à internet para todos. Existem projetos muito interessantes de grandes empresas de tecnologia. Tem por exemplo, sei lá, o Google tem um projeto que chama Projeto Loom, que fica um balão numa área onde não existe internet, e esse balão fornece internet. Existem várias outras empresas que também fornecem internet de formas similares, mas esse é um dos desafios. Mas acho que o desafio maior está na sociedade, né? Está nos alunos, nos professores, nos cidadãos, de maneira geral, porque nós temos à disposição muita tecnologia, diversas ferramentas digitais, mas o desafio da sociedade como um todo é o uso consciente e focado dessas ferramentas, né? O uso eficaz, né? Especialmente no ambiente educacional, porque, como a gente já falou, né? É só uma ferramenta, né? E a emancipação e o empoderamento digital são atributos que extrapolam o simples acesso à tecnologia. Não é só acessar, né? Não é só ter um computador, não é só ter internet, né? As ferramentas de produtividade colaborativa são eficazes no processo de ensino-aprendizagem, mas eles fornecem um ambiente propício para o desenvolvimento de conceitos de trabalho coletivo, de valorização e respeito ao nível de trabalho e habilidade do outro, otimização do tempo, né, tanto dos estudantes quanto dos professores e tutores. No entanto, essa tecnologia toda cria novas formas de sociabilidade, né, que não substituem as formas anteriores. Por mais que a gente converse, nós estamos aqui online nesse momento, mas ainda a presença na sala de aula, ou a presença de uma aula, não dá para a gente fazer um aulão e dar para a escola inteira essa aula todos os anos, né? A gente precisa dessa momento mais personalizado, né? Então, o desafio é a gente saber controlar o vício também pela internet, né? E respeitar o nível de habilidade e uso de cada um. Então, a gente tem muita coisa para aprender, e como a própria professora Roxane Rojo, no prefácio do livro, ela falou lá, né, que estamos todos aprendendo
a partir dessas novas interações diárias, né, a produzir coletivamente significados, valores e maneiras de integrar informações e conhecimento. Então, é isso que nós todos estamos, mais do que nunca nesse momento de pandemia, estamos fazendo. Uhum. Muito bem. Elis, agradeço a sua participação nessa conversa muito legal. Eu acho que os alunos que estão assistindo a gente, professores também, eu vi pelos comentários, né, acharam muito interessantes. Eu acho que para a gente para a gente pensar esse momento, né, que a tecnologia tem contribuído tanto com a gente, né, não se fala em outra coisa. Agradeço muito a sua fala, a sua colaboração com a gente aqui, e quem quiser saber mais, né, sobre isso, leia o capítulo lá do livro da Elis, está muito legal. Né? E agora, eu queria fazer essa observação, esqueci de dizer que o livro é prefaciado pela professora Roxane, alguns falam Roxane, Rojo ou Rojo, né? E, inclusive, eu vi que teve um comentário aí para a professora Aline, da comunidade, né, comunidade hispânica, uma coisa assim, né? Você é professora de espanhol também, Aline? Eu sou formada em espanhol, né? Trabalhamos hoje numa escola com currículo bilíngue. Eu não estou no nível do currículo bilíngue da escola que eu trabalho. Minha especialidade hoje é literatura brasileira, né? Eu sou formada em gestão escolar e literaturas, né? Mas por muitos anos dei aula de espanhol, sim. Minha primeira formação é português e espanhol. A segunda legal, a minha também. Eu gostei. Um saludo a todos os que estão aí, no, mirando-nos. É verdade, graças. Renata e Aline, o capítulo de vocês se chama Os Gêneros Digitais nas Aulas de Língua Portuguesa no Ensino Básico. Vocês trazem a experiência de vocês na escola, em educação básica, com gêneros digitais, né? E aí, vou fazer algumas perguntas, né? Um bate-volta assim com vocês. É interessante que vocês sugerem uma nova terminologia. Quando eu li o capítulo, né, eu fiquei assim também, achei bem interessante. Para gêneros digitais, né? Vocês usam gêneros do presente e comentam sobre o surgimento e desaparecimento de gêneros textuais. Eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso. Estão me ouvindo? Sim, estamos. Aqui deu uma travadinha, só para mim, pelo menos no vídeo. Não, aqui comentar um pouquinho sobre essa nova terminologia. Por quê? Vocês fazem esse paralelo aí, gêneros digitais. Não, mas vocês usam aqui, o Marcuse fala dos gêneros emergentes, né? E vocês propõem gêneros do presente. Exato. Primeiramente, nós tivemos muita dificuldade em encontrar publicação relacionada ao tema, né, Rê? Nós vamos pesquisar, poucas pessoas lidam diretamente com este tema. Tem o Marcuse aí que realmente deu base para o nosso trabalho, e ele usa esse termo gêneros emergentes, né? Só que o que nós fizemos? Nós estabelecemos alguns parâmetros relacionados a esse tema para deixar factível não chamarmos de gêneros emergentes, mas de gêneros do presente. Marcuse que escreveu com esse termo há uns quase 20 anos atrás, né? Nós encontramos nas publicações. Hoje nós estamos um pouquinho mais à frente. Então, nós nomeamos tanto esses gêneros digitais como gêneros, né, do presente, como aqueles outros, cartas, conversas em grupo, diários, como gêneros tradicionais. Então, o tempo todo, dentro do nosso capítulo, nós usamos gêneros do presente e os gêneros tradicionais, e nós fazemos uma comparação de um e outro, né? O próprio... Acho que bem oportuno, né, Aline? Gênero do presente hoje, porque, na verdade, nós escrevemos isso, o livro foi publicado em 2019, não é? Nós não fazíamos ideia de que haveria aí essa necessidade imensa desses gêneros digitais, não é? E hoje, mais do que nunca, são do presente mesmo, não é? Usamos aí diariamente nossos gêneros. E a gente até coloca no capítulo que não é necessariamente porque eles são gêneros novos, né, Rê? Mas é porque eles são adaptações dos tradicionais que já existiram. A gente até coloca uma citação do Miller, por exemplo, que ele fala que esses gêneros, eles são ações retóricas tipificadas, baseadas em ações recorrentes. Quer dizer, eles são, os gêneros tradicionais são tipos, né, de coisas maiores que nós chegamos agora, que são com esses gêneros agora do presente. Então, a grosso modo,
como é que a gente pode traduzir? Que esses gêneros do presente, que são os gêneros ligados, né, ao gênero textual, eles vêm, né, eles são derivados dos tradicionais, né? E lá no nosso capítulo, para quem tiver interesse, o capítulo 4, nós até colocamos uma tabelinha do próprio Marcuski, né, que ele faz a comparação, por exemplo, uma carta pessoal, né, que é o tradicional, relacionado ao e-mail. Hoje, de repente, ele colocaria o WhatsApp, né, ou essas mensagens simultâneas que a gente consegue trocar. Ele coloca, por exemplo, as conversas em grupos abertos comparado ao chat aberto, seria o nosso gênero do presente. As aulas por correspondência, olha que engraçado, nossos alunos, eles nem sabem que existiu carta por correspondência, né? Esses dias eu recebi num grupo no WhatsApp, um professor, ele postou as aulas por correspondência daquele Instituto Brasileiro. Então, fazia-se aula relacionada à eletricidade, não é, a mecânica, a termomecânica, então você recebia as aulas pelo correio. Então, Marcuski compara este aula por e-mail. Nossos alunos também nem chegaram a pegar aula por e-mail. Nós já estamos aqui usando, né, todas essas tecnologias para ter o Classroom, né, essas aulas online digitais. Quer dizer, com certeza, a gente consegue fazer uma comparação, né, dos tradicionais com os gêneros hoje, que não são mais emergentes, né? Eles são já gêneros do presente. Porque, embora sejam gêneros diferenciados de vários aspectos das suas matrizes, eles se derivam, né, dos gêneros tradicionais. Né? E nem por isso, né, Aline, nem por isso eles substituíram os tradicionais. De jeito nenhum. Mas a professora Renata perguntou sobre o desaparecimento de alguns gêneros textuais, né? A gente fala um pouquinho sobre isso. Por quê? Porque muitos gêneros, eles, na verdade, como gênero textual, ele é um fenômeno histórico, porque ele tem vínculo com a sociedade, com a cultura, com uma ideologia, né, que está cercando fala, por exemplo, nesse capítulo sobre carta, né, que ela tem propriedades sobre isso, mas os gêneros textuais, eles também são fenômenos sociais, né? Então, ora, se a comunicação humana, ela tem capacidades infinitas, né, as suas atividades comunicativas remetem a vários gêneros, né, elas são adaptáveis, progridem de acordo com o estágio de comunicação, os gêneros, né, textuais, eles vão se modificar, às vezes se adaptar, ou muitas vezes desaparecer, se não estiver sendo, né, propriamente usado. Então, o desaparecimento, a adaptação de um gênero textual é necessário, né, para o ser humano continuar interagindo, se comunicando dentro da sociedade que ele é inserido, né, Rê? É por isso que nós resolvemos chamá-los não mais de gêneros emergentes, porque eles não são mais emergentes, né? Eles já estão inseridos dentro da sociedade, no dia a dia convencional, escolar, empresarial, já há algumas décadas, né? Por isso nós modificamos a esse nome, sugerimos um nome diferenciado. Respondi a pergunta? Eu achei ótimo, porque quando você lê o Marcuski, porque quando a gente trabalha com tecnologia, estão ouvindo, né? Quando a gente trabalha com tecnologia, a gente tem que se reciclar, porque as coisas ficam para trás, né? E aí, quando ele fala no trabalho dele, ele fala de gêneros emergentes, ele usa o chat como gênero emergente. Não é mais. Era na época em que ele produziu o texto dele, né? Então, vocês usam já um termo que já acaba atualizando as coisas, pode ser utilizado em qualquer época, porque é o presente contemporâneo a quem está lendo o seu capítulo, né? Interessante isso. A Renata, ela trabalha também com filologia, né? Fez toda a sua pesquisa, mestrado, doutorado, e trabalhou, inclusive, com um gênero não do presente, quer dizer, é um gênero tradicional, que foi a carta, né? O gênero carta. Existe carta ainda hoje, né? Só que a gente não tem mais aquela prática social constante de utilização, de produção, né, de cartas, principalmente das cartas pessoais. O que eu coloco para vocês é que, né, vocês ficam nesse o antigo, o tradicional e o novo, o presente e o passado, né? Em diversos momentos. E aí a carta, ela faz parte desses dois contextos, né? Ela está lá, está aqui. E a minha pergunta é como vocês relacionam este gênero textual, né, carta, ao gênero do presente?
Então, na verdade, nós partimos da ideia da tradição epistolar, não é? Que é essa de que a gente tanto na verdade, se afeiçoou aí, né, Elis, no percurso, acho que nós três, na verdade, né, Rita, trabalhamos aí com essa questão da tradição epistolar, já que nossos documentos todos coloniais aí estão baseados nessa troca de cartas pessoais e de cartas oficiais. Então, acho que nosso percurso histórico, né, começar pela carta de caminha, não é? O nosso primeiro documento brasileiro, nós temos aí no nosso DNA, então, do Brasil, aí toda essa questão da tradição epistolar, já que as cartas eram trocadas necessariamente para que o ausente se fizesse presente. Essa ainda é a nossa intenção numa comunicação, né? Mesmo usando aí os gêneros digitais hoje, via de regra é isso que nós queremos, né? Trazer o ausente presente, fazer com que ele fique mais próximo, né? Especialmente aí nesse nosso período de pandemia em que as pessoas estão distanciadas necessariamente não é, num contexto físico, elas acabam tendo esse gosto mesmo por trazer o que está longe para perto. Então, a tradição epistolar foi justamente, né, tinha esse caráter de se fazer com que o outro fosse ouvido. Então, quando ele falava, na verdade, né, por meio da escrita, é como se o outro ouvisse ao ler. Então, seria basicamente esse conceito inicial que nós trabalhamos, e do qual, não é, Marcos, que coloca ali que derivam muitos gêneros digitais, o e-mail em primeiro lugar, e depois todas as nossas comunicações instantâneas, as plataformas todas que nós usamos. E aí nossa pesquisa, na verdade, nosso capítulo resultou de uma surpresa nossa, não é, Aline? Porque trabalhando com essa ideia do que a Elis trouxe aí no início, de que a geração Z, a Ana Laura está aí para confirmar isso, né, vários alunos, tem esse gosto, né, na verdade, eles já nasceram digitais e já trabalham com isso como se fosse, então, algo muito natural. E nós perguntamos, então, sobre a diferença entre esse passado e esse presente. Eles trouxeram uma surpresa, né, vamos falar o que foi. Muito bem. Comentários depois você né, traz para a gente, né, Renata? Sim, eu estou projetando alguns comentários e na verdade, foi a Rita quem perguntou se o livro estava online. E aí eu coloquei o link aqui, tá bom? Então, eu coloco novamente, se necessário, as pessoas conseguem ler online, sim, felizmente. Ótimo. Uhum. Você conseguiu colocar, né, o link da Blusher do livro direto? Coloquei sim. Ótimo. Vocês tratam no capítulo de vocês alguns termos também, né? Para alguns é conhecido, para outros nem tanto, que são os termos cyberespaço, cyber, né? E cybercultura. Fala um pouco para a gente sobre esses conceitos. Nossos alunos eles já estão, né, inseridos nesse cyberespaço, né? Muitos de nós também, às vezes a gente não usa esse termo, mas nós estamos mesmo inseridos. Esse termo foi criado lá em 84 por um autor de ficção científica, né, William Gibson, e ele caracteriza uma coisa bem interessante, essa expressão cyberespaço. Ele fala que é um ambiente artificial, né, onde navegam dados e relações sociais de forma indiscriminada. Né? Ele fala, olha, é um ambiente não físico, ao qual a insensatez consensual pode ser experimentada diariamente pelos usuários. E é verdade, hoje nós estamos inseridos no cyberespaço e de uma forma extremamente consensual, muitos são insensatos, né? Usam o cyberespaço para fazer o que querem, né? Claro que nós sabemos que hoje tem vários mecanismos que conseguem identificar as pessoas que são usuários, né, dentro desse cyberespaço, mas o cyberespaço é exatamente isso, é o local que hoje a humanidade está inserida. Tá no espaço cibernético, não tem jeito, em todos os estágios, né, estética, arte, política, pedagogia, ciência, economia, para fazer um pagamento, para se conversar, para mandar alguma informação, para pesquisar, nós estamos inseridos, é onde a humanidade está funcionando. Embora seja um fenômeno, né, mais recente desse nosso novo mundo moderno, é a cultura que está imperando mesmo aí. Não é? Então, essa cybercultura, né? O que é essa cultura? É exatamente a técnica e uma cultura que era de um mundo contemporâneo sendo substituído por tecnologias digitais. Eu costumo até falar relacionado, por exemplo, a pagamento, né? A gente antigamente pagava-se com cheque,
né? Eu via meus pais usando o cheque para fazer pagamento, um dia eu vou crescer e eu vou ter um cheque para assinar. Quando eu cheguei a ter idade de cheque, nem usava mais. Eu nunca tive talão de cheque, por exemplo. Ó, que novinha, né? Tá vendo? Olha, o nome Cyberespaço, que foi criado em 84, foi no ano que eu nasci. Eu acho que tem alguma coisa a ver. Pois é, gente. Mas não usei, né? Depois nós tivemos aí o cartão de crédito, o débito, daí você já consegue pagar com aplicativo, né? Não sei, Mercado Pago. Agora você pega a carteira, o cartão passa perto de uma maquininha e você já faz o pagamento. Agora nós estamos falando do Pix, né? Nem consegui ainda fazer esse tal do Pix, ou seja, é muito democrático esse cyberespaço e estamos inseridos nessa cybercultura, né? É a cultura mesmo dessa tecnologia influenciando, pegando o lugar do que era antigo ou do que era contemporâneo, não é? E claro, a internet está ajudando na comunicação, tudo é muito mais rápido, mais fluido, né? Consegue fazer com que esses gêneros do presente recebam uma linguagem escrita mais formal, não é? Quando a gente trabalha isso em sala de aula. Por isso que é indispensável o letramento digital, né, gente? Eu acho que não tem mais jeito. Necessitamos dele aí. Verdade. É porque não, acho que a Elis, né, deu esse toque também. Não basta dar o acesso à tecnologia, o acesso à internet, né? Tem que ensinar a usar, né? Exato. Porque senão E aí, esse ensinar a usar é o que entra aí o letramento digital. E aí, a minha pergunta para vocês agora é exatamente sobre isso, né? Essa relação entre o letramento digital, os gêneros textuais digitais e a nossa Base Nacional Comum Curricular, a famosa BNCC, né? Que veio aí para... ela está permeada por esses termos que vocês estão utilizando, né? O cyberespaço, o que a gente coloca no livro, multiletramentos, multimodalidade, a BNCC está permeada por eles. Na verdade, eu acho que o foco da BNCC, né, o que ali, o fio condutor, é uma palavrinha-chave que tem a ver com tudo isso que a gente está conversando. Protagonismo. É o protagonismo do aluno. O aluno é protagonista e tem a ver com ser nativo digital, que eles são protagonistas, eles só aprendem se eles fizerem, né? Que tem a ver com o cyberespaço, né, com esse momento, e tem a ver com letramento digital e tem a ver com esses gêneros do presente, né? Então, eu gostaria que vocês comentassem essa relação entre esses três, né, elementos. Então, a Base Nacional Comum Curricular, que é a BNCC, ela veio para trazer algumas competências que são mandatórias para todo o território nacional, não, na verdade, propor um currículo, efetivamente, mas permitir que as escolas tenham um norte. Eu vou chegar a esse objetivo, meus alunos agora precisam desse conteúdo para atingir determinada competência. O que, na verdade, é um grande desafio, principalmente para nós professores, porque como é que nós vamos trabalhar para uma competência, ou com vistas a uma competência? Então, as redes particulares, as redes públicas, enfim, trabalharam e trabalham ainda na articulação desses currículos para conseguir alcançar essas competências, sendo que uma dessas 10 competências gerais é, na verdade, o letramento digital, essa cultura digital. Tá? Então, não se imaginava esse contexto pandêmico até então, mas já se propunha esse letramento digital, essa ideia de você trabalhar com o aluno para que ele exerça, de fato, esse protagonismo. Então, é importante que exista aí toda essa questão do professor, lógico, trabalhando com os alunos dentro desse contexto. E o letramento não está diretamente associado à questão, isso já é muito batido, mas sempre bom lembrar, a questão da alfabetização. Não é? Então, muitas vezes o aluno se forma, tem o diploma, enfim, e não tem ainda determinados letramentos dentro de determinados gêneros textuais. Então, o letramento depende desse gênero, não é? Por exemplo, nós sempre trabalhamos com os alunos, não é, Aline? O filme, por exemplo, Central do Brasil, em que a Fernanda Montenegro escreve, não é? Ela adora, a personagem Dora, escreve as cartas, e essas cartas, então, são ditadas por pessoas analfabetas, mas que são letradas dentro do gênero carta, que é o nosso gênero, aí, como eu disse, né, meio que base da nossa sociedade, conhecem esse letramento muito bem. Então, tem essa consciência do que é o gênero, mas não tem o domínio da escrita, da ferramenta da escrita. Então, eles são letrados, não é?
Então, nossos alunos já meio que nascem letrados nesse meio digital, né? Qualquer criancinha, qualquer bebê já passa o dedinho na tela, já é touch. Então, essa questão já é marcada. E como trabalhar isso na escola? Ou seja, despertar esse interesse, esse protagonismo mesmo dos alunos, motivar, fazer com que a aprendizagem seja significativa em dias de tecnologia. Como é que vai ser isso? Tá? Então, esse é o nosso desafio diário. Pois é. Vocês também abordam, eu achei interessante, a gente está falando da BNCC, escola, né? Vocês estão inseridas na escola, eu já dei aula na escola também, né? Estou só na universidade agora. Vocês falam no capítulo de vocês sobre que as escolas são instituições que aprendem. O que exatamente significa isso, né? Dizer que as escolas são instituições que aprendem, sendo que a nossa concepção é diferente, é o contrário, né? São instituições que ensinam. Verdade. É verdade, sabe? Esse capítulo é muito importante para nós, porque realmente coloca a escola, né, nesse patamar mesmo de que ela realmente traz informação, mas ela também tem que proporcionar que todo mundo que esteja inserido nesse ambiente também aprenda. Então, veja, o adolescente, ele vive no cyberespaço. Nós também, nós adultos, professores, etc. e tal. Então, a gente precisa se adaptar. Né? As finalidades comunicativas, elas têm que ser inseridas dentro deste contexto. Então, é mandatório rever, adaptar a nossa comunicação oral e escrita e adicionar novos significados. A gente tem que continuar aprendendo. Então, por exemplo, em língua portuguesa, né? A gente trabalha lá, por exemplo, onomatopeia. Né? Não tem mais só tratar-se agora de onomatopeia, só de sons. Você agora trabalha ruídos, você trabalha os emoticons, você trabalha GIFs, você trabalha memes, né? Eu tô aqui toda hora olhando pro meu celular, porque o pessoal tá bombando aqui com fotinhos nossas, mandando os memes, né? Colocando... Vai fazer meme, nossa, por favor. Manda para mim depois. Vou mandar os melhores. Então, é óbvio que essa comunicação, essa interação hoje existe. E a adolescência, os jovens, nossos alunos, fazem isso com uma maestria incrível, que nós, às vezes, a gente não consegue. Né? E é por isso que a escola tem que proporcionar um aprendizado também para quem está lá, professor. E quando eu falo para aprender, para ensinar, é isso. Tem que proporcionar formas, viabilizar cursos, encontros, para que a gente também possa aprender. Vou dar um exemplo, por exemplo, na página 86, nós montamos, né, Renata, um quadro com gêneros emergentes, né, em relação com os gêneros emergentes, mas agora do presente. Quando nós fomos fazer a pesquisa e inserir dentro do contexto escolar, eu descobri palavras ou gêneros que eu não fazia ideia que existiam. Então, por exemplo, trailer honesto. Quem aí de vocês duas, né, fora a Rê, sabe o que é trailer honesto? Você já deve ter visto, mas com o nome, gênero, eu só descobri quando eu fui pesquisar. Que é aquele videoclipe que a molecada agora faz, falando dos pontos negativos e positivos de um filme, de um seriado, né? É um gênero bacana, adolescente, nós inserimos isso em sala de aula, legal, né? De 40 alunos, a gente vai ter uma parcela bem legal, grande, que vai fazer. Aquele tal de Detonado, eu nunca tinha ouvido falar, mas o meu filho de 5 anos assiste. Daí nós fomos pesquisar para montar esse projeto, eu descobri que é igual um gameplay, que é o cara lá jogando videogame e filmando como é que ele joga, mas a diferença é que a gente Detonado, eles ensinam a passar de fase, pinta a tela, coloca a legenda, quer dizer, é muito instrutivo, é um gênero novo, que eu não domino, eu preciso aprender, porque a molecada tem que fazer isso em sala de aula, ou em casa e mostrar para os colegas, né? De todos eles, o que eu gosto bastante é aquele cyberpoema. Então, você trabalha poema, Renata, e a gente trabalha esse gênero bastante no ensino médio, e daí fazer a molecada construir animação, interação com a leitura e produzir isso. Só que a gente precisa, então, estar numa escola que ensine, que aprenda, não é? Que busque esse conhecimento para que todo mundo consiga aprender juntos. E quando eu falo, viu, pessoal, sobre aprender todo mundo mesmo. É o porteiro, é a merendeira, é a cantina, são as faxineiras, né? Todo mundo tem que se sentir à vontade para estar neste meio para aprender.
Quando eu fiz a minha especialização em gestão, por exemplo, escolar, eu estudei bastante sobre o Peter Senge, né? Ele fala, por exemplo, sobre que a escola, ela é um espaço que as pessoas interagem, mas que é um espaço que tem que ter inovações disruptivas. Essa palavra disruptivo, né, aparece bastante, né, no mundo empresarial. Mas por quê? Porque para uma empresa ela ter sucesso, incluso a escola, porque a escola é uma empresa, é preciso que seja uma organização de aprendizagem. Quer dizer, um local onde as pessoas elas sintam que elas estão aprendendo. Que hoje tem um progresso relacionado ao ontem, que amanhã ela vai progredir mais ainda. O Peter Senge, ele fala bastante sobre isso, né? Ele fala sobre destruir a ilusão de que o mundo, ele é formado por forças separadas, que não se relacionam. Então, quando a gente se livra dessa ilusão, nós podemos, então, formar organizações de aprendizagem. Então, eu creio que a escola precisa disso. Ela precisa lembrar-se que ela não está dentro de uma força separada. Tudo é muito relacionado, todas as partes da escola são importantes, desde a portaria até todos os outros que estão após essa portaria. Então, a escola ela tem que traçar estratégias para que a comunicação e a aprendizagem sejam factíveis para todo mundo, para os alunos, para os professores e para todos os outros membros que fazem parte da escola. Muito bem. Vocês fizeram uma pesquisa de campo no colégio que vocês trabalham, né? Inclusive, acho que deve ter aluno aí, eu não consigo ver, né? Mas deve ter aluno aí com quem vocês trabalharam. Foram os alunos do 9º ano do ensino fundamental, para elencarem visões dos próprios alunos, né, dos próprios estudantes em relação, enquanto protagonistas desse processo de ensino-aprendizagem, né? Eu queria que vocês comentassem um pouquinho sobre esse projeto, esse trabalho que vocês fizeram, né, e esses resultados que vocês obtiveram com os alunos. Então, na verdade... Oi? Bem bacana esse nosso trabalho. Então, na verdade, é um orgulho, não é, fazer parte do livro que você organizou com esse tema, porque foi uma surpresa, né? A cereja do bolo foi essa, justamente. Nós fizemos uma pergunta pretensiosa em produção de texto para os alunos do 9º ano, que eram 84 no total, 3 turmas, e perguntamos simplesmente quais eram as diferenças, ou quais seriam as diferenças, de maneira geral, entre os gêneros carta, esse gênero tradicional, e alguns gêneros, nós elencamos alguns gêneros do presente, alguns digitais, então o e-mail, por exemplo, as comunicações instantâneas, enfim. E, para nossa surpresa, todos trouxeram um juízo de valor. Nós não perguntamos o que é melhor e o que é pior, nós perguntamos quais são as diferenças apenas, não é? Quando é que você usa um, quando é que você usa outro, enfim. Eles tinham de fazer uma dissertação sobre isso e todos trouxeram um juízo de valor, que é o seguinte, pasmem, a carta é melhor que qualquer gênero presente, que qualquer gênero digital, carta manuscrita. E aí nós nos chocamos, dissemos, como assim? O que é que vocês estão dizendo? Mas por quê? Ah, não, aí todos tinham argumentos muito sólidos, todos os alunos homogêneos. Assim, não houve ninguém que dissesse o contrário. E ninguém que não tivesse... Oi? É estranho, porque eles não nasceram numa sociedade em que a produção, circulação de cartas está ativa, né? Exato, e eles trocam cartas. De cartas pessoais. Cartas pessoais manuscritas, com perfume, com desenhos, com aqueles lettering que eles usam hoje. Quer dizer, todos os argumentos... Papel de carta, lembra? Uau! Nós construímos, inclusive, um gráfico depois a partir disso, que falava sobre esses argumentos, não é? Então, no nosso capítulo lá aparece um gráfico que aborda justamente todas essas visões deles. Por que a carta é melhor? Puxa, porque quando eu recebo uma carta, eu me sinto especial. Diferente de quando alguém faz... Eu falei, não, mas e um post com a sua foto ali? Não. Isso é normal. Então, para eles, o normal é a geração, então, não é do digital aí, essa geração que a Elisa apontou, trabalha justamente com todos esses gêneros que são corriqueiros. O que é o diferente, o que é o especial é receber uma carta. E aí, uma das nossas alunas colaborou com um projeto trazendo uma carta de um namorado, não é? Em que ela era, assim, super elogiada, enfim, e ele citava, incrivelmente, era uma carta metalinguística, ele falava dos gêneros digitais, incrivelmente foi isso, né? A Luli Genara, a gente agradece a ela, aí é uma musa aí da rede social, depois que a gente descobriu isso, né, Aline?
É verdade. Milhares de seguidores, né, famosa, com muitos alunos nossos. Enfim, ela trabalha essa questão muito marcada na carta ali com o namorado, de que havia, sim, uma necessidade de escrever uma carta para mostrar que ele a amava, já que mensagem mandava o dia inteiro, toda hora. Então, como é que isso tem relevância, né? Como é que isso é importante? Ele coloca, todas as vezes que eu vejo o seu status ali do WhatsApp, por exemplo, eu, por exemplo, nem fico mudando o status, mas os adolescentes colocam, né, status, por exemplo, no Insta, enfim, toda hora que ela abria, então, e postava algum status, ele atualizava ali, ou postava alguma foto, enfim, ele ficava sorrindo, ele escreve na carta. Então, todas essas atualizações dos gêneros, todas essas questões digitais que aparecem aí como corriqueiras na vida desses jovens, desses adolescentes, já fazem parte, são ali para eles hoje o feijão com arroz, né? E o que é diferente, o que é bacana e o que os faz sentir, então, muito mais especiais e amados, receber uma carta. A partir disso é que a gente pensou em todas essas questões que nós conversamos hoje. Então, a gente agradece justamente aos alunos, porque foi, na verdade, uma semente deles isso tudo, né? Foram eles que nos ensinaram aí com protagonismo essas questões todas. E a partir desse trabalho, né, Rê, é bom a gente lembrar que nós fomos convidadas para alguns encontros, né? Nós fomos lá para o encontro na USP, né, o tema era Gêneros Digitais no Ensino de Línguas, também Congresso Saberes da Docência, também a importância dos gêneros digitais, que nós apresentamos esse trabalho final dos alunos, não é? Como nós trabalhamos em sala de aula, foi bem gratificante. Trazer na verdade, compartilhar esses conhecimentos com outros professores, essas experiências com outros professores. Olha lá, os alunos aqui colocando, não é? A Joyce coloca e a Giovana coloca aqui, amo receber cartas justamente para... A Gi me mandou uma carta hoje, no Dia dos Professores. Olha lá, uma cartinha manuscrita, que linda. Quer dizer, obrigada, Gi. Então, quer dizer, são manifestações muito mais pessoais, né, personalizadas. Um dos argumentos que eles usam é isso, justamente o tempo que você disponibiliza, a importância que uma pessoa tem para você, essa relação interpessoal tem uma relação muito maior do que digitar uma mensagem ou mandar um áudio, que seja, quando você produz algo manuscrito, num papel, algo que vai ser eternizado, né, o que os meninos colocam aqui, justamente esse. Tanto que hoje, né, Renata, o que eles fazem? Eles até escrevem, tiram foto e postam. Quer dizer, continuam usando a tecnologia, mas parar um momento para fazer a parte manuscrita é bacana, né? Faz toda a diferença. Legal. Lindo projeto e fiquei surpresa com os resultados, né? Exatamente porque eles não viveram isso, mas tem um sentimento saudosista, né? Inclusive, gente, eu queria fazer, eu tive uma ideia aqui, em primeira mão, vou contar, que foi agora. Como a gente trabalha, eu, Renata, Elis, mas eu também faço convite para a Aline, a gente trabalha com cartas do passado, né? Vamos fazer uma live, meninas? Para os alunos, para todo mundo, sobre cartas, porque eu vi várias mensagens aqui lindas falando sobre, eu amo escrever carta, eu gosto de carta, aí, ó, né? Eu namorei por carta, né? A Adriana Salgado está falando. Vamos fazer contando nossa experiência com as cartas que nós vimos. E aí, como a Aline trabalha com literatura, e eu sei que tem, por exemplo, tem Relações Perigosas. É um livro que trata só dessas. Então, a Aline podia falar sobre as cartas da literatura. A Elis, as cartas da Elisângela são maravilhosas, né, Elis? Que fala sobre a roda dos... Né, os bilhetinhos, as cartas na roda dos expostos. A Renata com... eu esqueço o nome dele, Rê, me lembro. Morgado de Mateus, com as cartas oficiais dele. Morgado da Administração Pública Colonial Brasileira. Eu tenho cartas de intelectuais, né? Eu tenho cartas de amor anexadas em processos criminais de defloramento, que era o crime de sedução, né? Então, a gente podia fazer uma live aí sobre isso, já que está todo mundo, né? Eu gosto de carta, fica o convite. Bacana, ótimo. Vamos, ideia aceita. Ótimo. Depois a gente marca o dia, entre nós quatro, a gente combina, tá? Eu agradeço demais, gente. Essa tarde foi muito legal. Eu tenho certeza que quem está assistindo a gente gostou também, né? Porque conhecimento, né? Nunca é demais.
E como eu disse, abri a live falando, especialmente no Dia dos Professores, né? Vocês verem, né? A gente não trabalha só ali dando aula, dentro da sala de aula. A gente tem um trabalho externo, né? Tudo que a gente faz por trás, bastidores, né? Que ninguém sabe, que ninguém vê, né? Eu falei que é uma profissão sofrida, entre aspas, porque dói, né? Dói adquirir o conhecimento, como o próprio Rubem Alves, o grande educador que eu gosto muito, o Rubem Alves, diz que como que é? Uma outra feliz não faz pérola, né? Ele escreveu um livro sobre isso. A gente tem que sofrer para, né, a gente produzir as pérolas, dar o que há de melhor de dentro da gente, né? E eu acho que é exatamente essa metáfora que a gente pode usar para os professores, né? A gente, é aquela areinha que nos incomoda e a gente tenta, e aí esse incômodo gera, esse sofrimento gera algo lindo, maravilhoso, né? O conhecimento ele nos faz sofrer, né? Os filósofos já diziam isso, né? Quanto mais você sabe, mais você sofre, né? Em todos os sentidos. Então, fica aqui a minha homenagem a todos os professores, a vocês, meninas, né? A todos os professores que passaram por nossas vidas, da escola, lá dos primeiros anos até hoje, né? Nós continuamos sendo alunos, né? Como a Elis tinha escrito para mim, continuamos sendo alunos, e aí é minha homenagem a todos os nossos professores. Muito obrigada. Eu quero também agradecer essa presença de vocês, né? Elis, Renata Costa, maravilhosas aí, uma parceria muito bacana. Não posso deixar de agradecer a Renata Munhoz, né? Minha parceiraça aí em sala de aula, que me estimula, que me ajuda nesse percurso maravilhoso que é dar aula, aos alunos presentes, a tantos outros professores que faz parte da nossa vida, né? Lá na sala de aula tem professor de matemática, geografia, história, de outros conhecimentos que simplesmente nos adiciona, né? A gente recebe muito mais do que doa. Então, muito obrigada por essa oportunidade, familiares que eu estou vendo aí participando da live. Muito obrigada, gente. Obrigada, Rê, por ter participado do seu livro, do livro que você coordenou. Saiu ótimo, fiquei super feliz, honrada. Obrigada pelo convite dessa live, Renata Munhoz, Renata Costa. Obrigada pela parceria, Aline. A Aline já conhecia super de nome, hoje que eu tive a oportunidade de ver seu rosto. E então, até a próxima live. E um prazer, viu? Obrigada, meninas. Um beijo para vocês, imenso. Um beijo para todos os professores, né, no coração, que superemos aí todas essas questões, não é? Todos esses nossos percalços aí, que estejamos firmes e fortes, né, continuando para que todos os dias sejam, né, no futuro, dias realmente dos professores. Tá bom? Muito obrigada, Rê, pela organização do livro, pela dedicação, o trabalho é fantástico, e um convite que nós deixamos, então, que leiam o livro, por favor, está online, está free aí para todo mundo acessar e ler, por favor, tá bom? Então, na próxima, retomaremos o livro. Olha lá, tarefa de casa, pronto, não podia deixar de ter, né? Tá bom? E meninas, um convite para a live, a Renata Munhoz e a Aline vão convidar os alunos, a Elis vai convidar também o pessoal da roda, né, do Insta, e aí a gente vai marcar e manda um convite para vocês. Vai ficar aí, porque eu vi que o povo gostou mesmo de falar sobre cartas. É verdade. Obrigada pela participação de todos aí, os comentários foram super agradáveis. Obrigada, gente, um beijo. Obrigada, beijo. Feliz dia dos professores. Tchau, beijo. Tchau, gente, beijão. Pessoal.